Senhor presidente, senhores deputados, eu quero aqui repercutir dois pontos que estão em discussão no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. Eu penso que essas discussões e deliberações que estão sendo tomadas, elas interferem na vida da população, do país, de um modo geral, e nós não podemos simplesmente considerar como coisas menores. Primeiro, quero me referir aqui ao julgamento do primeiro réu dos chamados atos antidemocráticos, atos golpistas, que aconteceram no país no dia 8 de janeiro deste ano. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes proferiu o seu voto como relator do réu chamado Aécio, e o ministro Alexandre de Moraes foi muito preciso no seu voto quando ele elencou uma série de comportamentos que devem ser reprovados quando se vive numa democracia, quando se vive no Estado democrático de direito. O réu, senhor Aécio, pertencia a um grupo político que tinha claramente o objetivo de não aceitar o resultado das eleições, o resultado que consagrou a vitória do presidente Lula, e organizar aqui no país um movimento que levaria a um golpe de Estado, a uma intervenção militar, como eles mesmos chamavam. E o ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, lembra muito bem que este crime praticado, ele é muito grave, não pode ser simplesmente menosprezado ou minimizado. O que de fato aconteceu neste país foi uma tentativa de ruptura da ordem democrática, uma tentativa de pôr fim à democracia nesse país, não reconhecendo o resultado das eleições e a implantação de um regime ditatorial, um regime militar. E é importante dizer que a pena e a multa sugerida pelo relator, ela considerada por alguns bastante severa, mas nós precisamos aqui fazer uma reflexão sobre o que significou este movimento do dia 8 de janeiro. Além de ser uma tentativa de golpe de Estado, de ruptura democrática, ainda vandalizou a sede dos poderes, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo. Os prejuízos não apenas financeiros, não de ordem financeira apenas, mas de ordem cultural, para a memória do país. O que aqueles vândalos fizeram foi algo totalmente inadmissível dentro do Estado democrático de direito. Mas o que me chamou a atenção no julgamento de ontem foi o voto do ministro Nunes Marques, indicado pelo ex-presidente Bolsonaro. Chega a ser
constrangedor ter um ministro dentro da Suprema Corte que profere um voto daquele. Eu acho que um acadêmico de direito não cometeria um impropério, um despropósito daquele de proferir um voto naquele julgamento. O que disse o ministro Nunes Marques? Ele minimizou esse movimento golpista, né? Minimizou, e ele disse que a tentativa de golpe não se concretizou. Não houve um golpe. Por que condenar uma pessoa por uma tentativa de um crime que não se realizou? Deputado Júnior Mock, Vossa Excelência, que é um excelente advogado, acredito que concordaria com o argumento do ministro Alexandre de Moraes, que disse o seguinte: se o golpe tivesse concretizado, nós, ministros da Suprema Corte, não estaríamos aqui julgando, né? Estaria ali as 11 cadeiras do Supremo ocupadas por generais, quem sabe, né? Então, assim, é um voto ridículo, eu diria, do ministro Nunes Marques, minimizando os atos golpistas e dizendo, olha, não dá para condenar porque o golpe não se concretizou, né? E aí ele reduz a pena de 17 anos para 2 anos e meio, né? Reduz a multa pela metade. E eu acho que isso é muito grave, porque, assim, dá uma carta branca, como falaram hoje os repórteres da Globo News, né? Dá uma carta branca para quem quiser atentar contra a democracia no Brasil. Vocês não concordam com o Estado Democrático de Direito? Vão lá, quebra a Assembleia Legislativa, quebra o Supremo Tribunal Federal, faz a arruaça que quiser, né? E a gente depois estabelece uma multazinha aí para vocês e tal, fica tudo como antes, no quartel de Abrantes, né? Então, eu penso que o julgamento vai continuar hoje. Vamos ver o voto do ministro Zanin, que tem nos decepcionado muito. O ministro Zanin está votando mais com os ministros indicados pelo Bolsonaro do que com a expectativa que nós tínhamos em relação a ele de ser um ministro com posições mais progressistas, mas vamos ver, né, como é que ele vai proferir o seu voto hoje. Esperamos, deputado Rafael Tavares, conceder uma parte de Vossa Excelência, mas nós esperamos que esses julgamentos daqueles que tentaram derrubar a democracia no país, tentaram não reconhecer o resultado das urnas, tentaram implantar uma ditadura militar no Brasil, que eles sejam duramente penalizados, condenados, exemplarmente, para que nunca mais isso se repita no nosso país. Concede uma parte? Concedo. Obrigado pela parte. Bom dia a todos que acompanham a sessão de hoje. Primeiramente, eu queria dizer que eu fico muito feliz e compactuo com o comentário de Vossa Excelência de condenar atos de vandalismo. Mas é uma pena que, quando o MST invadiu o Ministério da Agricultura, pichando o saguão e quebrando porta de vidro, o PT não pediu a condenação desses manifestantes. E ontem, acompanhando o julgamento do dia 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes condenou a 17 anos uma pessoa que estava lá no dia 8 de janeiro, que aqui eu não vou defender atos de vandalismo, porém, essa pessoa ficar presa 17 anos, acaba com a vida dela e acaba com a família dela, simplesmente por estar lá em Brasília no dia 8 de janeiro, e aí praticando atos de vandalismo, né? Eu não me lembro aqui de quando a esquerda quebrou e cometeu atos de vandalismo, se algum manifestante desse chegou a ficar 1 hora, 2 horas, pelo menos um dia preso. Mas
como essa pessoa está do outro lado do espectro político, ela, na cabeça de um ministro, merece ficar 17 anos presa. Esse mesmo ministro, que, junto com os colegas, mandou soltar um traficante chamado André do Rap, traficante de droga, pessoal. E aqui eu vou trazer alguns paralelos para vocês terem ideia do absurdo que acontece no nosso país. A Elisa Matsunaga, que foi condenada por picotar o marido, ficou 10 anos presa. 10 anos. Picotou o marido, colocou na mala, 10 anos. E o cara que quebrou vidraça lá em Brasília, no dia 8, é 17 anos de cadeia. A Ana Carolina Jatobá, que é a esposa do Nardoni, que tacou a filha dele pela janela do apartamento, 15 anos de cadeia. Deputado, eu só queria solicitar que a parte tem tempo. A gente não está controlando ainda, mas vamos concluir. Porque senão não sobra nada para eu rebater, né? Para concluir, deputado. 3 minutos, parece que eu aparte. Para concluir, né? Só mais 1 minuto. 3 minutos. E aqui, ó, a justiça concedendo liberdade condicional para o goleiro Bruno, que mandou matar a amante, que foi comida por Rottweiler. Isso aqui. E o cara que quebrou vidraça em Brasília é 17 anos de cadeia. Então eu gostaria muito que o deputado condenasse também o MST, que quebrou vidraça em Brasília, e não somente as pessoas da direita. Muito obrigado pela parte, deputado. Eu não posso condenar, deputado, eu não sou juiz, né? Agora, o MST, ele faz protestos, manifestações, reivindicando a reforma agrária. Agora, é muito diferente de alguém que vai em Brasília e quebra tudo para reivindicar a ditadura militar. Agora, Vossa Excelência aqui comparando crime de homicídio, crime disso e daquilo, e o crime que esse rapaz cometeu, tentando minimizar esse crime de tentativa de golpe de Estado, né? Não tem que minimizar, não. Para mim, 17 anos foi pouco. Esses atos golpistas têm que ser duramente punidos para que eles não se repitam mais. O que é isso? Nós reivindicarmos, primeiro, que é uma burrice, né? Intervenção militar constitucional, como se existisse isso, né, na Constituição. Quando um grupo de pessoas não concordarem com o resultado das urnas, pode pedir intervenção militar no país. Não existe. Não existe. Agora, o que aconteceu foi muito grave. Muito grave. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, ao proferir o seu voto, ele disse o seguinte: esse golpe só não se concretizou porque o Exército não aderiu. Se o Exército tivesse aderido, pronto, tomariam o poder e acabou, fecha o Congresso, fecha o Supremo. Então, assim, por conta de que o Exército não aderiu, o golpe não aconteceu, mas ele estava em curso. Estava em curso uma tentativa de golpe no país desde quando os vândalos ocuparam lá a frente do CMO aqui em Campo Grande, ocuparam lá a frente do Exército em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em vários outros estados. E esses movimentos não foram reprimidos. Não foram reprimidos. Fiquem aí fazendo churrasco, né? Ali fazendo manifestação, cantando o hino nacional na frente do pneu, né? Batendo continência para o pneu. Então, assim, esses movimentos eles não foram reprimidos e foi o auge lá acontecer no dia 8 de janeiro, quebrando tudo. Eu acho que era importante relembrar aquelas imagens das pessoas lá. Teve até um que abaixou as calças, né? Abaixou as calças e de cócoras ali, bonito, lá no, não sei aonde, no Supremo, ou no Palácio do Planalto, tudo lindo, né? Agora, uma manifestação do MST pede reforma agrária, não pede golpe militar no nosso país. Vossa Excelência deseja uma parte? Pois não, deputado. Agradeço
o à parte de Vossa Excelência. 3 minutos. Vou contar, porque ontem, no à parte que eu dei a Vossa Excelência não contou os minutos que eu concedi. É que o sistema agora está funcionando. A gente tá. Perfeitamente. Então. Ontem estava em teste ainda, né? Então vamos computar. Deputado... 10h20. Deputado Pedro Kemp, queria dizer a Vossa Excelência que a culpa é nossa, a culpa é dos políticos. Houve uma colocação na legislação eleitoral de que, para dar garantia e segurança ao sistema eleitoral, a votação seria impressa. Isso foi retirado. Esse tema voltou ao Congresso. Houve intervenção da Justiça, porque custa caro colocar urna. E se tiver alguém, urna impressa, e se tiver alguém que vai ser prejudicado, é a própria Justiça Eleitoral, que tem um orçamento bilionário. As pessoas esquecem de falar. Golpe, pegando em armas, é aquilo que a companheira Dilma aprendeu a fazer lá em Cuba, com Marighella. Golpe tem arma. As pessoas que estiveram frente ao Supremo Tribunal Federal, a Praça dos Três Poderes, portavam Bíblia, deputado Pedro Kemp. Elas se dobravam o joelho. A arma mais forte que elas tinham para que o país tivesse a sua normalidade restabelecida eram os joelhos em oração. Agora, é muito estranho, deputado Pedro Kemp, a gente vê o general que tomava conta disso tudo se calar numa CPI e pegar e trazer pessoas para poder quebrar a vidraça, abrir porta, esperar a hora de pegar o close certo que arrombasse a presidência da República. Esse rapaz, se ele fez algo errado, eu não conheço, não tenho nenhum tipo de vínculo, mas se ele praticou um crime, ele tem que ser punido pelo crime que ele cometeu, que é depredação de patrimônio público, invasão de patrimônio público. É isso que tem que acontecer. Agora, Vossa Excelência olhar uma condenação de 17 anos, sendo que 15 em regime fechado, não é o que o Supremo Tribunal Federal aplica para o André do Rep, para o César e Batiste, para o Catiola, que pegaram habeas corpus do Supremo, liminares, e sumiram e fugiram do país, muitos deles, porque estão sendo julgados numa legislação de terrorismo, onde um dos maiores líderes que tinha naquela movimentação era uma senhora que podemos dizer que ela seria capaz de presidir o Brasil, irmã Hilda, deputado Pedro Kemp. Então, as coisas estão desproporcional. A ordem tem que ser aplicada. O deputado Rafael Tavares veio aqui e falou, os maiores matadores de crianças, os maiores narcotraficantes da história, não têm a pena que esse pai de família está recebendo. É isso que está errado. Ninguém aqui quer defender criminoso. Nós fomos em frente ao CMO, eu diversas vezes fui e tenho meus discursos, deputado Pedro Kemp, e eu disse que é permitido, que o Código Penal autoriza a crítica aos poderes, independente se político... Mas não pedir golpe, né? Independente se políticos, independente se do judiciário. Cabe a nós orientar a população. E o maior problema, deputado Pedro Kemp, é que o Supremo Tribunal Federal, talvez por covardia do Congresso, entrou em determinados temas que não deveria. Vários juristas criticam a atuação e a judicialização da política. O problema está em nós. A população espera da política as respostas. E é isso que a gente, como agente político, tem que dar a eles a orientação e o caminho. Então, deputado Pedro Kemp, que as pessoas sejam julgadas pelo sistema, pelo Código Penal que julgam, os políticos que julgam, os traficantes, os matadores, cada um na sua devida pena. Permite uma parte, deputado, eu passei a presidência aqui para o deputado Eu vou Paulo permitir, Correia, presidente, mas antes disso eu vou fazer um comentário à fala do jovem deputado João Henrique, quando ele citou a ex-presidente Dilma. Eu tenho o maior respeito pela Dilma, viu? Uma admiração, uma mulher decente. Aliás, ela caiu, sabe por quê? Porque ela não aceitou fazer esses acordos com o Centrão, que é um câncer. O Centrão é um câncer.
nesse país. Aliás, esse Congresso Nacional, com as exceções devidas, é uma vergonha. Uma vergonha. Partidos lá negociando com o presidente Lula, eles fizeram campanha para o Bolsonaro, agora quer ministério. Isso é o cúmulo do oportunismo. Para mim, são pessoas desprezíveis. E outra coisa, agora estão fazendo uma mini reforma eleitoral, mais casuística possível. Que vergonha. Ontem uma deputada falou lá, isso aqui é um escárnio. Olha só, o Congresso Nacional vota uma lei eleitoral, aí eles descumprem a lei, deputado Paulo Corrêa, descumprem a lei na eleição, e agora eles querem anistiar. Daqui para trás está tudo perdoado, vamos fazer diferente daqui para frente. Isso é uma vergonha. O Congresso que aprova uma legislação não cumpre a legislação, depois que é anistia, né? Mas eu queria só comentar aqui sobre a Dilma. A Dilma pertenceu a movimentos de esquerda, foi presa por lutar contra a ditadura militar. A Dilma foi presa porque ela lutava para derrubar a ditadura militar. É muito diferente desse tal do Aécio, que estava lá em Brasília quebrando, pedindo ditadura militar, a volta da ditadura militar. Então, aqui eu quero, mais uma vez, enaltecer a nossa ex-presidente Dilma, mulher honrada, honestíssima, como disse o Michel Temer, honestíssima, né? E que lutou bravamente contra a ditadura militar nesse país. Mas concedo uma parte ao nosso presidente, sempre tem colocações muito precisas, certeiras, às vezes até um pouco duras, mas faz parte do debate. Nobre deputado, eu agradeço a parte. E como advogado, prestando atenção nesse debate, como pessoa que acredita na democracia, não tenho dúvida de que o vosso discurso, no que diz respeito à defesa da democracia, ele é salutar, saudável e é fundamental para a República Brasileira. Mas eu tenho muita preocupação. Primeiro, a primeira coisa que está errada, quando a gente tem que vir para um parlamento discutir uma decisão judicial, é porque já tem alguma coisa errada. Decisão judicial, ela tem que ser discutida em processo. Nobre jornalista Manuel Afonso, quando a gente deixa de discutir decisão judicial em processo, é porque o Poder Judiciário, de alguma forma, deve estar ou extrapolando o seu poder ou não cumprindo o seu poder. E quando o parlamento se ajoelha diante de decisões judiciais que interferem diretamente, seja na democracia, seja ela naquelas funções que são essenciais da democracia, que é o papel do parlamento exercer, é porque também o parlamento se ajoelha diante, de repente, de decisões que a gente considera absurdas. Então, primeiro, vou fazer um corte, que, por exemplo, na fala de Vossa Excelência, vamos ver como é que vai votar o ministro tal, que é do Bolsonaro e do Lula. Para mim, é um erro crucial. Não existe ministro do Bolsonaro, não existe ministro do Lula, existe ministro do STF. E não é para votar do jeito que o Bolsonaro pensa, ou do jeito que o Lula pensa, ou do jeito que a Dilma pensa, ou o Alexandre de Moraes pensa. O STF é para votar, deveria ser para votar com a Constituição. E se a Constituição não estiver atendendo aquilo que a nossa sociedade precisa, ela deve ser mudada pela constituição de um parlamento constitucionalista. Nós estamos invertendo alguma coisa, e aí quando o parlamento deixa de exercer o seu poder, a gente começa a discutir decisão judicial aqui. Então, me preocupa, acho que o exagero, eu brinquei com Vossa Excelência aqui que o pau que bate no Chico, bate no Francisco, me preocupa
né? Quando há realmente manifestações de defesa de golpe, absolutamente contra qualquer insinuação de golpe ou de governo militar, eu sou absolutamente democrata nesse ponto. Eu estou com Vossa Excelência, mas me preocupa quando o STF assume um poder e começa a esquecer da estátua da justiça. A estátua da justiça está lá na frente do fórum e está vendada, para que ela não fique olhando para o que está acontecendo na sociedade e possa olhar o que tem no processo. Então, nesse sentido, me preocupa, mas eu quero dizer que Vossa Excelência traz um debate importante para esse Congresso. Precisamos fortalecer o Parlamento e defender o que a nossa Constituição estabelece. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Não concordei assim 100% com tudo, não, mas veja bem, infelizmente acontece isso, né? Os votos, por exemplo, dos ministros Nunes Marques e do André Mendonça, eles são previsíveis, são votos previsíveis, né? Porque eles são alinhados com o ex-presidente Bolsonaro e a gente já sabe como eles vão votar, né? Eu concordo com Vossa Excelência, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem que votar, julgar de acordo com a Constituição, e não com o chefe, o líder que o indicou para aquela vaga no Supremo. Mas, infelizmente, está acontecendo isso, né? Nunes Marques e o Mendonça, a gente já sabe, os votos dele, como eles vão ser, né? Alinhados ao pensamento bolsonarista, né? Agora, presidente, concordo em gênero, número e grau. A pior das democracias é melhor do que qualquer ditadura. A pior democracia é melhor que qualquer ditadura. Porque aí, eu, deputado João Henrique, nós podemos discordar, nós podemos aqui esbravejar, nós podemos concordar, mas respeitando sempre a decisão da maioria. E vamos continuar disputando eleições, ganhe quem ganhar. Embora Vossa Excelência questione um pouco o sistema, né, das urnas eletrônicas, que deveria ser o voto impresso, etc., mas até hoje ninguém conseguiu comprovar fraude nas urnas eletrônicas. Ninguém conseguiu, né? Não existe isso. Nós aqui fomos eleitos pelas urnas eletrônicas. Nós fomos eleitos, Vossa Excelência foi eleito pela urna eletrônica. Como é que nós vamos questionar isso agora? Nós deveríamos falar, então, não vamos também assumir o nosso cargo, porque o sistema não é confiável. Então, eu acho assim, vamos debater, democracia é assim mesmo. Uns concordam, outros discordam, mas vamos reconhecer a decisão da maioria. Vou conceder mais 3 minutos para Vossa Excelência. Na primeira vez, Vossa Excelência cedeu 2 minutos, mas espero que agora fique nos 3. 10h33, deputado. Eu estou de olho, deputado Pedro Kemp, não apenas com relação às urnas eletrônicas, ao voto eletrônico, eu não sou contra, eu sou favorável. Eu acredito que um comprovante de voto impresso transmita maior segurança ao sistema eleitoral, como é em qualquer sistema de compra que envolve uma máquina, né, e um comprovante físico. Acho que não há problema nenhum. A legislação previa isso. Nós vetamos por uma questão financeira, mas eu quero pegar aqui uma fala do deputado Gerson Claro e dizer que foi muito bem acertada. Esse parlamento, e o que nós falamos aqui, ecoa para Brasília, ecoa para os nossos colegas deputados federais e senadores, eles precisam de lá começar a rever o papel do parlamento. A nossa Constituição federal ela foi feita numa forma parlamentarista e entregou um presidencialismo. E está faltando protagonismo do parlamento. Assumir essa função. Quando permite, deputado Pedro Kemp, que o STF interfira nas regras do jogo do próprio parlamento, para desdizer o que está escrito na Constituição expressamente, deputado Gerson Claro. Eu tenho exemplos aqui que eu li, por exemplo, para a reeleição de mesa da Câmara Federal,
estava escrito a palavra não pode, o Supremo interpretou como se pode. E quando nós permitimos isso para perpetuar ou para apadrinhar um grupo que esteja temporariamente lá, nós estamos trazendo problemas graves no longo prazo. Então o Supremo, ele é supremo guardião da Constituição, não das suas ideias, das suas súmulas, dos seus pensamentos. Não é esse o sistema. Hoje, os advogados, eu que sentei nas bancas da faculdade, você não tem condição, deputado Pedro Kemp, de falar para o seu cliente qual é o rumo do processo dele que vai seguir, porque cada turma, cada juiz, cada desembargador, cada ministro pensa como quer. Então eu defendo cada vez mais um modelo positivista. Nós temos que jogar com as regras que estejam positivadas. Então, apenas porque o deputado Gerson Claro foi muito feliz na sua fala, e eu acho que contribui também com o discurso que nós estamos falando. Independente do lado, as regras têm que estar postas pelo parlamento e respeitadas. E o parlamento tem que ter um instrumento dele próprio de cobrança das regras que foram feitas pela Casa do Povo. Vou conceder mais 2 minutos para Vossa Excelência concluir. Muito obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar o deputado João Henrique, que cumpriu os 3 minutos em cima da risca, e também concordar com o pensamento de Vossa Excelência nesse aspecto, né? As regras devem ser cumpridas por todos, né, indistintamente. Inclusive, eu quero dizer que essa mini-reforma agora eleitoral é uma cinte, é uma afronta, justamente por isso que ele acabou de dizer aqui. As regras são aprovadas, os partidos não cumprem e agora querem anistiar os partidos, né, que não, deputada Gleice, não cumpriram a cota das mulheres, por exemplo, né, não repassaram corretamente os recursos que as mulheres teriam direito pela lei, né? Se a gente quer igualdade de condições na disputa eleitoral para homens e mulheres, os partidos têm que cumprir essa norma. Nós já avançamos para isso, agora eles querem voltar atrás, querem retroceder. Primeiro, anistiar quem não cumpriu, e depois mudar, flexibilizando as regras, né? Então, eu acho que o debate sempre é muito salutar. Também quero aqui... Me socorreram que o ministro Zanin acabou acompanhando o voto do ministro Alexandre de Moraes, e nós esperamos que todos aqueles que tentaram a ruptura democrática, que tentaram um golpe de Estado, que tentaram colocar a República no chão, eles sejam exemplarmente punidos, para que prevaleça sempre a democracia e a fraternidade entre os brasileiros e brasileiras que desejam um país mais justo, mais fraterno e mais solidário. Amém? Obrigado. Amém?